Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes, você está comigo aqui no Ideias e Debates. Vamos falar sobre o programa do governo federal que se chama Casa Verde Amarela. Ele foi lançado em agosto do ano passado, de 2020. Agora a gente está em maio de 2021. E a gente vai tirar dúvidas da população em geral com um especialista que vai explicar para a gente todos os detalhes aí. Ele é bem especializado nessa área, inclusive ele tem um canal no YouTube que fala sobre isso. É o Wagner Almeida, que é corretor de imóveis, já está com a gente. Seja muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado. Ô Wagner, eu queria começar, a gente pergunta, né, com a boa notícia ou com a má notícia? Eu acho que eu vou começar com a má, porque eu, para fazer essa entrevista, eu fui pesquisar e vi uma notícia que é o seguinte: o governo retirou 98% do crédito do Casa Verde Amarela. Então, antes da gente entrar nos detalhes, quem pode, os critérios, eu queria que você comentasse isso e o que isso vai afetar. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É muito bom nós esclarecermos aí, trazendo informação para os nossos ouvintes e nossos clientes, porque é importante a informação quando ela é informação de qualidade. Nos pegou de surpresa, mas não tão de surpresa, porque sempre nós procuramos alertar que programa social ele é o primeiro alvo de corte de gastos quando existe algum tipo de problema de orçamento no governo. Então a gente sempre procura alertar os clientes: olha, se dá para você fechar o processo, feche o processo, corra com isso, corra com aquilo, para que realmente você possa aproveitar as oportunidades que estão aí para você poder comprar o seu primeiro imóvel. Então essa notícia que veio agora, aproximadamente há 2 semanas atrás, de corte, já era algo que nós praticamente esperávamos, mas não achávamos que fosse de uma forma tão alta, tão grande, um percentual tão grande, porque praticamente zerou aí os investimentos na área, né? Então nós procuramos aí saber exatamente como é que seriam esses cortes, né? Então o corte foi, a princípio, no faixa 1, ou seja, no grupo 1, porque quando foi mudado de Minha Casa Minha Vida para Casa Verde Amarela, nós tivemos apenas 3 grupos de faixa de renda, que é grupo 1, 2 e 3. Então, para o grupo 1, que são aquelas pessoas com a renda mais baixa, né, a renda até R$2.000, elas tinham um subsídio bastante alto, que podia chegar até R$47.500 aqui na capital de São Paulo. E aí nós vemos, então, praticamente um corte de quase 100% em termos de subsídio. Então, para essas famílias, infelizmente, vai ficar bastante inviável hoje a compra do imóvel, porque, consequentemente, elas deverão ter uma entrada alta para poder comprar o seu imóvel, que era antes subsidiado pelo governo. Então, esse corte vai ser, a princípio, para o faixa 1, que seriam pessoas com renda até R$2.000. Do grupo 2 e 3 ainda não houve alteração, por enquanto não temos nenhuma notícia com relação a cortes. Você acha que essa notícia que saiu, então, pelo que eu li, tinha 3 bilhões, não sei se é 400 milhões ou 500 milhões, e ficaram 27, 29 milhões, um corte de 98%, mas me parece que o que se afetou foi não sei como diria, os convênios que a Caixa Econômica tem com a iniciativa privada. Então, uma construtora, ela faz uma parceria, um convênio, esse foi afetado. E quando é aquela, por exemplo, com cooperativas, aí acho que é um outro pedaço do programa que parece que foi menos afetado, é isso? Isso, exatamente. A princípio, o mais afetado foram nós falamos as parcerias, né? Principalmente as parcerias municipais, né? Que seriam as prefeituras, os convênios com as prefeituras, né? Então, hoje nós estamos aí com um dado, que é um dado que já foi apurado, de aproximadamente 250 milhões, né, de unidades que vão ser afetadas aí com esse corte de que já estavam previstas no orçamento anterior. Né? Então hoje o governo ele vai ter que se readequar, porque essas unidades serão aí muito afetadas com esse corte aí de 98% sobre os investimentos nessa área. Né? Então, para ficar claro, o Casa Verde Amarela é o antigo Minha Casa Minha Vida, e existem 2 modalidades, vamos colocar assim: aquilo que você faz diretamente com uma construtora. Eu vi um prédio na rua, tem a placa lá, Casa Verde Amarela. Significa que aquele empreendimento ele tem uma parceria com a Caixa, enfim, e ele vai ter os critérios do Casa Verde Amarela. E o outro seria, por exemplo, por cooperativas. Tem uma cooperativa aqui na minha cidade, reuniu várias pessoas, e aí também tem um convênio com a Caixa. Basicamente são esses 2 modelos, assim, para a gente entender.
Deixa eu só fazer uma correção aqui da resposta anterior. Então, 250 mil unidades serão afetadas e não 250 milhões, tá? Só fazendo Sim. essa correção aqui. Outra coisa importante que você está me perguntando, em relação por exemplo, uma construtora. Hoje, todas as construtoras, elas podem hoje construir dentro do programa Casa Verde e Amarela. Para que ela esteja apta a construir, é claro que ela vai ter uma série de regras, de normativas da Caixa, para que ela possa se adequar e ser aprovada para essa modalidade de construção, porque prevê uma série de regras, inclusive valor mínimo de valor máximo de imóvel, não pode ultrapassar o valor máximo, e sim, tem algumas regras que ela precisa se adequar, tá? Então, hoje, qualquer construtora pode entrar dentro do programa, desde que ela esteja dentro das regras e seja aprovada pela Caixa Econômica. Uma coisa que as pessoas confundem muito, eu vou procurar ser um pouquinho rápido nessa resposta, é que existe, na verdade, um programa social habitacional, que é o programa da prefeitura, que é aquele programa CDHU, que é o programa onde as famílias com abaixo de R$ 1.300, o que elas fazem? Elas fazem um cadastro na prefeitura, e quando a prefeitura ela abre um convênio com alguma cooperativa, alguma associação, para construir casas dentro dessa faixa de renda, que antigamente era o faixa 1 que nós chamávamos, né? Aí que acontece? As famílias vão ser sorteadas conforme os cadastros forem sendo analisados e conforme existam a disponibilidade de imóveis sendo construídos naquela determinada região. Então isso não tem nada a ver com o programa Casa Verde e Amarela, são duas coisas diferentes, um programa municipal e um programa federal. No programa municipal existem também regras para quem compra, ou seja, a pessoa que compra ela não vai poder vender o imóvel, porque o imóvel vai estar sendo como se estivesse emprestado para ela até ela poder pagar, então ela não vai poder vender, ela não vai poder alugar, ela não vai poder fazer nada com o imóvel. Diferente do programa Casa Verde e Amarela, que é um processo de compra normal. Você vai ser aprovado para um financiamento, vai ter um financiamento liberado e vai ter a escritura do seu imóvel quando você aí fizer a sua análise. Muito bom. É bom ficar explicado. Esse caso, por exemplo, que você falou da CDHU, na capital paulista, Sim. por exemplo, que eu saiba, não existe porque nós não temos terrenos aqui, a prefeitura não tem, mas pode ter em cidades vizinhas, mas são coisas distintas. Para deixar bem claro, eu achei a matéria aqui na Folha de São Paulo e diz assim, ó, o mais atingido neste corte, que foi anunciado aí em maio de 2021, foi Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, que financia a produção habitacional promovida pelo setor privado, como a gente colocou, onde o corte foi de 98%. Dos 1 bilhão e 540 milhões destinados, sobraram 27 milhões. 27. Já no Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, que apoia a produção de moradia promovida por entidades, que aí eu citei cooperativas, não sei se existem outras, o corte foi de 51%. Dos 0,72 bilhões, que dá 720 milhões, né, sobraram 350 milhões. Então, assim, dessas parcerias, o corte foi bem drástico, né, de 1 bilhão e 540, ficou bem pouco, 27. Mas essas, por entidades, ainda vai continuar forte aí, então é o que a gente tem. Bom, então, se eu estou interessado, eu queria saber também uma coisa importante. Hoje eu fui no parque, o cara me parou lá, por coincidência, um corretor, eu falei, tirei umas dúvidas lá, né? E ele falou, olha, tem um imóvel aqui em São Paulo e tal. Aí eu vi lá, Casa Verde e Amarela. E aí minha pergunta é, para este imóvel que esse cara está vendendo hoje, vai ser afetado por esse corte? Ou tem imóveis em andamentos que as pessoas podem procurar hoje e ainda participam do Casa Verde e Amarela? Então, hoje as pessoas que elas possuem renda acima de R$ 2.600, porque na verdade é importante entender a renda, né? Faixa 1, 2 e 3, grupo 1, 2 e 3, a mesma coisa. O grupo 1, a renda até R$ 2.000. Grupo 2 até R$ 4.000 e grupo 3 até R$ 7.000, que é o teto máximo hoje para você entrar no programa com as vantagens que o programa tem. Então, como hoje esse corte ele vai afetar as pessoas com renda até R$ 2.000, então quem está no grupo 2 e no grupo 3 ainda continua com o subsídio aí que o governo federal está oferecendo, que vai até R$ 29.000, está diferente do grupo 1, que iria até R$ 47.500. Então, essas famílias que vão até R$ 4.000 de renda, ou seja, de 2.000 a 4.000, ainda, que são a grande maioria, tá? Eu diria que hoje representam aí mais de 50% hoje daquelas pessoas que estão dentro, interessadas, que vão procurar a compra do programa, então elas podem ficar tranquilas que ainda, uma tranquilidade assim, mais ou menos, ainda não houve mudança, mas pode acontecer algum tipo de respingo também no grupo 2 e 3, mas hoje não. Então a pessoa que ganha de R$ 2.000 a R$ 7.000
pode participar, até R$ 4.000 vai ter subsídio, tá? Porque a partir de 4.000 não tem mais subsídio, mas ela ainda vai pegar os juros baixos e ainda vai pegar aí as vantagens que o programa tem. O que é o subsídio? É um desconto que eu vou ter? Se o imóvel vale 100, eu vou de cara ter um desconto? Na verdade, o programa ele surgiu lá, quando ele surgiu em 2011, foi justamente para facilitar a questão da compra do primeiro imóvel de famílias que tinham aí uma moradia não tão digna, vamos dizer assim. E essas famílias não tinham entrada, elas não têm dinheiro para dar entrada. Hoje, muito dificilmente, uma família que está numa faixa de renda de R$ 2.000, R$ 3.000, ela guardou dinheiro para comprar um imóvel. Então, o que aconteceu? O governo ele entrou com essa parte de ajuda, né, que é chamada subsídio, que é analisada mediante a renda, a idade, se a pessoa tem filhos menores, ou seja, se ela tem dependentes, ela vai ter um valor maior de subsídio, que seria justamente a ajuda que o governo vai dar para essa família para poder comprar a sua casa. Então diminui drasticamente a entrada. Se você pegar um imóvel, por exemplo, dentro do seu perfil de financiamento, que você tenha que dar uma entrada de R$ 20.000, se você conseguiu pegar um subsídio de 22 mil, você vai ter 2 mil ainda a mais do que você precisaria dar de entrada. Então o subsídio nada mais é do que a ajuda do governo na entrada para a compra do imóvel. Que legal. Eu estou vendo aqui, então, as faixas do Casa Verde e Amarela, grupo 1 até 2.000, pelo que a gente conversou, acho que praticamente não vai existir mais com esse corte, né? Isso. O grupo 2 de 2 a 4.000 e depois o grupo 3 de 4 a 7.000 da renda, né? No caso, Isso. aí a gente vai ter uma pequena diferença do sul, sudeste e para o norte e nordeste, mas se eu pegar, por exemplo, de quem ganha de 2 a 4.000, vamos pegar no sul, sudeste, né? Tem 5,5% não cotista e 5% cotista. O que é esse cotista e não cotista? Só lembrando aqui que nós temos aí, só para complementar a tua questão dos juros, nós temos essas diferenças de juros, então eles muitas vezes, nós falamos de 4,5 a 5,5, ou de 4,5 a 7,66, enfim, dependendo da renda, mas tudo isso é uma análise. Então ele pode variar, não é um número fixo, tá? Esses juros, então, pode ser de 4,70, ele pode ser de 5,20, então depende aí da análise, porque existe o simulador da Caixa que nós usamos, então, enfim, ele vai dar aí o juros exato. Falando sobre cotista e não cotista. Cotista é aquela pessoa que tem há mais de 3 anos de contribuição no fundo de garantia. Então, hoje a pessoa, para comprar um imóvel, ela precisa, para usar o FGTS na compra do imóvel, ela vai precisar o quê? Ter mais de 3 anos de contribuição. Então, ser cotista significa que ela tem um registro em carteira acima de 3 anos, Isso não em uma só empresa, mas desde o período que ela começou a trabalhar, somando-se todo o período de registro, ela soma 3 anos ou mais, ela é um cotista. Se ela não é considerada cotista, quando ela é autônoma, é claro, ela não tem FGTS, ou quando ela tem menos do que 3 anos de contribuição. Isso não significa que ela não possa comprar um imóvel no programa Casa Verde e Amarela. Ela só não vai poder utilizar o quê? O seu fundo de garantia, que é algo que hoje ajuda muito, porque também entra na entrada, né? Hoje, o FGTS, por exemplo, sobrou lá 20 mil de entrada. Se a pessoa pegou 10 mil de subsídio e ela tem 10 mil de FGTS, ela pode fechar a conta do imóvel com o seu FGTS, tá bom? Muito bem. Ô Wagner, por exemplo, no Sim. grupo 3, de 4 a 7 mil reais do salário, os juros aqui, por exemplo, para o sul-sudeste, na minha tabelinha aqui está 8,16, 8,16. É uma diferença grande do 16. Isso aqui é de um blog, não vou precisar se é exatamente isso, você até falou que tem variações. Mas essa para um financiamento convencional, fora do programa Casa Verde e Amarela, é muita diferença e faz muita diferença num prazo de 10, 20 anos? Só fazendo uma observação, 8,16 é para não cotistas, tá? Para cotistas é 7,66. Então eu não sei se esse blog está atualizado, mas... Exatamente. Perfeito. Então, só respondendo a sua pergunta, hoje o que acontece? O índice de juros no programa Casa Verde e Amarela ele é pré-fixado. Então você tem o seu financiamento aprovado. Uma coisa importante eu falar aqui, vou procurar ser bem rápido, mas é importante saber que no programa Casa Verde e Amarela você já vai ter o seu financiamento aprovado no ato que você entrega a sua documentação para ser analisada. Então você escolheu lá o imóvel, já teve a sua pré-análise feita, você vai ter o quê? O seu financiamento aprovado. A partir do momento que você tem o seu financiamento aprovado, você já vai saber durante todo o período que foi aprovado para você, seja 20 anos, seja 30 anos, enfim, você já vai saber quando
quanto que você vai ter de parcela, né? Existem aí duas formas, que é a parcela linear, que nós chamamos de tabela price, e a parcela decrescente, que é a tabela SAC. Não vamos entrar nesse detalhe, que é algo um pouco mais, precisa demandar um pouco mais de tempo. Mas independente disso, você já vai ter, já vai saber quanto que você vai pagar durante todo o período, ou seja, você não vai ter correção. Quando você compra no sistema fora do Casa Verde e Amarela e você usa algum tipo de indexador variável, você não consegue afirmar quanto que você vai pagar, porque você pode pagar mais ou pagar menos, dependendo do que vai acontecer com esse indexador. É como eu falei no início da entrevista, né? Existem bancos que atrelam aí os seus financiamentos em determinados juros, outros em determinados Índices, indexadores, e né? outros índices. Então, o que acontece? Não tem como prever. É muito risco, porque numa economia instável como a nossa, hoje está de um jeito, amanhã pode estar de outro, enfim, qualquer coisa que acontece dá medo. Então, nós tivemos aí hoje, assustou muito, né, os clientes, o tal do INCC, porque veio aí muito alto esses últimos 4 meses aí de 2020, então as pessoas foram pegas de surpresa, então assim, tem que tomar muito cuidado. Então a diferença basicamente é essa, você saber quanto você vai pagar no programa, e fora do programa você não tem como se programar de uma forma muito exata, né? Você conta com as variações dos índices dos quais você fechou o seu financiamento. Bom, eu fiz 40 perguntas aqui, então eu vou fazer rapidinho para a gente ir passando, né? Quem é que pode, então, participar do programa Casa Verde e Amarela? Os requisitos Então, hoje principais. Claro, hoje o programa tem algumas regras, né? Eu vou citar algumas delas aqui, que são as mais importantes. Ser maior de idade, você não pode ter restrição no nome, porque se você tiver, você não vai poder, né? A Caixa vai consultar e não vai liberar financiamento. Você não pode estar com nenhum financiamento imobiliário ativo, ou seja, não importa que não seja no programa Casa Verde e Amarela. Se você tiver, ela não vai te aprovar. E pegando o gancho também dessa regra, não pode ter participado em nenhum momento do programa Casa Verde e Amarela em nenhum momento da sua vida. Mesmo que você tenha comprado o imóvel e já tenha vendido, esse imóvel já tenha saído do seu nome, o seu cadastro continua ativo na Caixa, como se você já foi beneficiado uma vez do programa. Então você não vai poder participar uma segunda vez pegando os benefícios aí do programa. Uma outra coisa importante, é uma coisa que muitos inscritos do nosso canal nos perguntam, e é até uma oportunidade para a gente poder falar aqui nessa TV aqui. Renda. Precisa se comprovar a renda, seja ela informal ou formal. Formal você vai comprovar através dos 3 últimos olerites, que é bem mais fácil de se comprovar a renda. Quando você é informal, hoje nós temos aí muita gente trabalhando na informalidade, até por conta da pandemia, e aí que levou muita gente para a informalidade, é possível também comprar o imóvel. Porém, existem 2 regras básicas da Caixa Econômica Federal. Primeira regra para comprovação de renda informal são 6 meses de extrato bancário, de movimentação bancária de conta corrente, tá? Se essa pessoa ela tem aí um valor para declarar no imposto de renda, ou seja, ela vai ser tributada, ela tem um valor tributável no imposto de renda, não pode ser isenta, ela vai apresentar os 6 últimos extratos mais a declaração do imposto de renda. Pronto, ela vai comprovar a renda e vai ter aí o seu financiamento analisado e provavelmente liberado. Se a pessoa não tem o imposto de renda porque ela não atinge aí o limite para fazer a declaração, ela vai precisar conversar com o seu gerente do banco para que ele dê um limite de cheque especial para esse cliente no valor provavelmente da parcela que ela vai estar declarando. Então, se ela ganha R$ 1.800 por mês, ela vai apresentar os 6 últimos extratos com a movimentação de R$ 1.800 por mês e vai apresentar aí um limite de cheque especial também nesse valor para que ela possa ter o seu financiamento aprovado, tá? Essas são regras que a Caixa tem e a gente tem que passar, porque não tem jeito. Às vezes a pessoa, poxa, eu não declaro imposto, não vou declarar, quero só apresentar extratos. Não adianta, a Caixa não vai considerar se não tiver algo um pouco mais robusto em relação à renda informal, tá? Ô Wagner, o Casa Verde e Amarela é para comprar, porque você, por exemplo, é do site, você com o seu AP, depois você me explica por que é só AP, não é casa, mas o Casa Verde e Amarela é para casa, para terreno, para apartamento? O nosso canal no YouTube, Você com Seu AP Hoje, ele foi criado para levar a informação de tudo que pertence hoje ao programa Casa Verde e Amarela, né? Juros, taxas, valor de imóvel ideal, renda, enfim, tudo. Então hoje o nome veio porque nós trabalhamos basicamente em São Paulo, e hoje em São Paulo a demanda de casas assim, ela é muito baixa porque não temos terrenos mais para construir casa, né? Então quase não existe possibilidade. E quando você tem um terreno para construir casa, você vai ter o valor maior do que o teto máximo que é permitido hoje no programa, que seria de R$ 240 mil. Então você comprar uma casa hoje de 2 quartos, sala, cozinha, com R$
240 mil reais aqui na capital é muito complicado. Então, você com seu AP, ela é mais voltada para aquilo que realmente o programa oferece hoje na capital, que seriam basicamente apartamentos. Mas o programa Casa Verde e Amarela, ele serve também para terreno e para casas, não? Sim. Sim, Serve sim. para Hoje nós terreno. temos casas, tá? Se você sai um pouquinho da capital, você tem a possibilidade de ter casas, mas no interior mesmo, né? Aqui, por exemplo, Suzano, Mogi, você já começa a ter ofertas dentro do programa de casas. E você também pode optar por terreno e construção. É claro que a regra ela é bem mais rígida, porque você vai precisar ter engenheiros, apresentar planilhas de custo, enfim, tem uma série de coisas que você vai precisar fazer para poder construir se utilizando, mas é possível sim dentro do programa Casa e Construção. E você também pode regularizar aí o seu imóvel caso ele não esteja regularizado, você esteja morando de uma forma irregular, também existe aí as brechas dentro do programa para que você possa estar conseguindo verba para escriturar, para fazer realmente a formalização do seu imóvel e tornar a sua moradia aí um pouco mais oficial. Existe um limite do valor do imóvel? Sei lá, 200, 300, 400 mil, não? Sim, existe. Existe aqui na Grande São Paulo, nós temos 240 mil reais, isso muda de estado para estado, tá? Então, em São Paulo, nós temos dois limites um limite de 240 mil, e nas faixas de renda nós temos imóveis que vão de 133 mil reais até o máximo que eu acabei de falar, a 240 mil reais. Tudo vai depender da análise da renda e do seu potencial financeiro aí de compra. Então quer dizer que pelo programa Casa Verde e Amarela, só um apartamento, por exemplo, até 240 mil. E se eu tiver 100 mil guardado, não posso comprar um de 340? Então, dentro do programa não. Aí você já vai passar para análise fora do programa, que a gente chama de SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação Normal, com as regras normais. Quando você sai fora do programa e você vai financiar um imóvel, existe toda uma regra diferenciada. No início eu disse, por exemplo, que o seu financiamento é aprovado agora, mesmo antes de o prédio estar pronto. Ou seja, a Caixa ela tem poder de aprovar um financiamento, ou seja, sem o habite-se, né? Outros bancos não terão essa possibilidade. Você vai ter que pegar esse financiamento quando o imóvel estiver pronto e já tiver o habite-se. Então, se você passa de 240, você já sai fora da regra e já vai passar a ter que seguir as regras do Sistema Financeiro de Habitação comum. Você falou que cada programa tem um tipo por exemplo, ou é linear, ou é price, e eu sei que é complexo, mas de qualquer forma, eu vi lá no site da Caixa o seguinte, olha, a variação de juros, dependendo da faixa salarial do proponente, isso aqui é uma outra questão, mas no reajuste do contrato. O contrato prevê a correção mensal do saldo devedor pelo mesmo índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS e o recálculo mensal da prestação de amortização. Ficou confuso, não entendi nada. Eu vou tentar sintetizar de uma forma um pouco mais didática aqui para quem está nos assistindo. O que acontece? O contrato de financiamento ele vai gerar o saldo devedor, porque é o saldo que você... uma das coisas boas que existe no programa hoje, eu sou assim, um fã muito grande do programa Casa Verde e Amarela, porque é um programa que a gente encontra famílias que realmente estão em busca da realização do seu sonho e participar disso não tem preço. É uma alegria, é uma satisfação, enfim. Então, o que acontece? Quando essas famílias ela têm o seu crédito aprovado, ela já sabe que ela vai pagar esse valor até o final do seu financiamento, porque aqueles juros já foram pré-estabelecidos ali mediante a sua análise, a sua renda e aquilo que aconteceu. Só que ela não vai começar a pagar o imóvel, essa parcela de financiamento, quando ela assinar o contrato com a Caixa. Ela só vai pagar quando o imóvel estiver pronto. Por quê? Na maioria dos casos, os imóveis no programa Casa Verde e Amarela são imóveis em construção ou na planta, né, que são lançados. Ou seja, lançou o imóvel, 2, 3 meses, vende tudo, e aí é só questão da construção mesmo. Então ela vai começar a pagar essa parcela de financiamento só quando ela pegar a chave do imóvel, porque o governo também já previu que muitas pessoas pagam aluguel, e não adiantaria ela começar a pagar, então, um aluguel mais prestação de imóvel que ela não ia conseguir. Então hoje, isso fica muito mais fácil das pessoas entenderem. Ela vai pagar, então, porque o financiamento dela aprovado fica congelado, não vai ter correção sobre o saldo devedor. Vai ficar congelado até ela começar a pagar a sua prestação e pegar a sua chave do imóvel. Mas o que ela paga antes? Ela vai pagar algo chamado evolução de obra ou juros de obra, que é justamente o dinheiro que a construtora já liberou para o cliente e vai começar a liberar para a construtora poder construir. Essa é a diferença entre o Casa Verde e Amarela e o programa fora, e que não é Casa Verde e Amarela. Ou seja, o dinheiro utilizado na construção no Casa Verde e Amarela é da Caixa. O dinheiro utilizado fora do programa é da construtora. Ou seja, a Caixa vai liberando aos poucos e na medida que a obra vai evoluindo, o cliente vai pagando um pouquinho mais de juros sobre essa antecipação
do valor que foi liberado para ele. Então ele não precisa ficar preocupado, porque o valor de juros de obra não é tão alto. Então ele vai falar, poxa, eu pago aluguel e tal, mas ele já vai ter que se preparar. Eu sempre digo aqui, para encerrar essa pergunta, para os meus clientes, que sem sacrifício a gente não consegue nada na vida. Então, a gente tem que fazer um sacrifício, tem que fazer uma economia, porque vai ter que pagar os juros de obra. É algo que não dá para isentar. Vai ter que pagar porque a Caixa já está dando o dinheiro dele liberado para a construtora. E ele só vai começar a pagar daqui 1 ano, 2 anos. E sobre esse período ele vai pagar esses juros de obra. Então, mas com relação ao saldo devedor, ele não se preocupa, não vai sofrer nenhum tipo de reajuste. Uhum. Mas isso não quer dizer que é fixo, porque, por exemplo, se a minha parcela é de R$ 500 por mês, eu não tenho correção nem da inflação? Não, nem da inflação. Você já então, vai... eu pago 500 hoje, daqui 10 anos eu vou estar pagando R$ 500, é isso? Exatamente, vai ter uma pequena, muito pequena variação, né? Que às vezes tem ali mas não é variação de juros, porque os juros, como eu disse, é pré-fixado e hoje quem regula os juros é a TR do programa, e hoje ela já está há muitos anos aí negativa, né? Ela está zero. Então não tem problema algum. Você tocou num ponto importante, a questão da Selic, né? A gente teve notícias no meio do ano passado, fala agora é o melhor momento para você comprar imóvel, porque a taxa Selic está baixa. Eu queria que você explicasse o que é isso e também se ainda é um bom momento, porque agora a gente está começando numa fase de alta inflação, enfim. Ainda é um bom momento para comprar? Sim, a taxa Selic, na verdade, ela é o regulador hoje que nós temos, né? De tudo que envolve aí a nossa produção brasileira. Então, hoje ainda nós estamos num momento bom de compra. Como eu falei, hoje nós estamos não só no momento bom de compra, porque a Selic ainda está num dos menores patamares aí da história. Isso vai aumentar, a gente já nem se cogita a possibilidade de ficar nesse patamar, ela vai aumentar e, consequentemente, tudo que vem atrás da Selic, e no caso da construção civil, os insumos e tudo aquilo que faz parte aí da construção, então não só este cenário de uma Selic baixa, mas também a possibilidade, como eu disse para você no início, de cortes de verbas também para grupo 2 e grupo 3 do programa. Então, hoje nós estamos num cenário perfeito, as construtoras elas estão assim fazendo muitas promoções, elas não estão repassando ainda os aumentos que elas vão repassar, é óbvio, aumenta-se para ela, aumenta-se para o cliente, mas ainda estão com valores aí bem agressivos em relação aos imóveis, mas isso nós não conseguimos precisar quanto tempo isso ainda vai demorar. Como eu falo, se você tem possibilidade de fechar o teu imóvel hoje, feche, porque hoje ainda está num cenário perfeitamente positivo para quem consegue aí entrar dentro do programa, com as regras aí, com aquilo que o programa precisa para que você compre o imóvel. Mas, de qualquer forma, este corte que o governo deu, brutal, nesse crédito, não pode inflacionar o preço do imóvel? E, já que tem menos, vai ficar mais caro? Não, na verdade, o que acontece? Com o advento aí da pandemia e tudo que aconteceu, então nós tivemos muitos remanescentes de imóveis, né? Então hoje as construtoras elas estão com estoques bastante altos, né? Porque elas construíram, porque elas vinham num ritmo. Ninguém previu o que ia acontecer, né? Foi algo que nos pegou assim de surpresa. Então elas tinham um estoque bastante alto. Então para desovar esse estoque, elas estão realmente com ofertas aí bastante agressivas. Então não houve um aumento considerável em cima de imóveis ainda. Né? Mas os estoques estão baixando e os novos lançamentos, é óbvio, já vão vir aí com seus preços novos, com aquilo que vai incidir sobre o custo da construção. Eu falei sobre o INCC é aquele índice que regula, né, a construção civil e todos os insumos. Então nós batemos aí, eu acredito que no mês de março, se não me falha a memória, 1,20. É muito alto, um índice que era de 0,20 ao mês, 0,30, bateu 1,20. Isso realmente assustou muitas pessoas. Isso já é uma sinalização, um sinal amarelo para que realmente a coisa vai subir e vai aumentar. Isso não tem jeito. Você falou sobre a entrada e do subsídio, e é uma preocupação de muita gente. Você podia explicar um pouquinho melhor? Por exemplo, o imóvel hoje de 200, você falou que o máximo é 240. Vamos colocar 200. Quanto seria mais ou menos a entrada? E quem, vamos supor, a gente tem a faixa de 2 a 4 mil, quem ganha de 2 a 4, e tem a faixa de 4 mil a 7 mil. Você pode exemplificar mais ou menos quanto daria uma entrada aí para essa pessoa hoje? Então, na verdade, nós temos que partir de... Claro, nós temos que partir do princípio que a Caixa ela vai financiar até 80% do imóvel. Quando é que a Caixa não vai financiar
80% do imóvel. Quando o cliente ele tem algum comprometimento de renda, ou seja, ele tem aí um financiamento, não de imóvel, tá? Um financiamento de carro, por exemplo, ou quando ele tem um empréstimo consignado, então ele não vai conseguir os 80%, porque o limite hoje de comprometimento de renda dentro do programa Casa Verde e Amarela é de 30% da renda bruta. É algo também que as pessoas confundem, não é renda líquida, né? Eu recebo muitas reclamações no canal e falo, poxa, mas vai considerar desconto, renda bruta tem desconto, tem um monte de coisa, mas é renda bruta que ela considera. Se ganhou R$1.000, a sua parcela vai ser R$300 e não tem como mudar isso. Isso é análise de renda feita pela Caixa Econômica Federal. Então, o que acontece? Eu vou até exemplificar aqui no imóvel de 100 mil, que fica um pouco mais fácil. Se você tem 100 mil e você tem uma renda que comporta dentro desses 30%, porque é um cálculo que a própria Caixa faz, para que você pegue os 80% de financiamento, você vai pegar o quê? Então, de 100 mil, 80 mil. 20 mil vai faltar, né? Então, uma coisa precisa ficar bem claro aqui. Existe a parte da Caixa e existe a parte da construtora. Qual é a parte da Caixa? É exatamente o valor que ela vai te liberar de financiamento, seja ele 80%, seja 70%, seja 60%, é o valor da Caixa que vai ficar congelado e você começa a pagar quando você pega a chave do teu imóvel. O valor da construtora, que seria os outros 20%, nesse caso exemplificado de 100 mil, que seriam 20 mil reais, você vai negociar para poder parcelar com a construtora. Só que antes de você parcelar, nós vamos apurar se você tem FGTS, se você tem subsídio, se você tem entrada em dinheiro, que nós chamamos de ato. Vamos somar tudo isso para ver se a gente consegue fechar esses 20 mil com esses recursos. Não conseguimos fechar? O que sobrou, nós vamos tentar negociar o parcelamento com a construtora, e aí cada construtora, como essa parte é relativa à construtora, cada uma tem as suas normas aí de parcelamento. Tem construtoras que parcelam em 24, 48, 60, e construtoras que vai até 70 parcelas, né? Então, hoje aí, essa parte da construtora depende da regra que ela tem. Mas hoje a gente tenta procurar colocar a pessoa bem na realidade dela, para ela comprar o imóvel que ela não tenha que fazer tanto parcelamento de entrada, porque ela pode ter problemas de juntar parcela de entrada com parcela de financiamento quando ela pegar a chave do imóvel. Isso pode trazer um desarranjo financeiro aí para a pessoa, visto que nós estamos falando com famílias de baixa renda. Ô Wagner, você tem lá o canal do Você com seu AP, a principal demanda que chega para você, eu acho que isso que você acabou de falar deve ser uma das principais. Você ajuda a pessoa a organizar a sua Sim. vida financeira para que a pessoa não comprometa mais do que ela pode, porque é difícil a gente olhar juros né, e fazer esse planejamento de 10, 20 anos, enfim, né? Qual é que é a principal demanda que chega para vocês? Então, hoje eu diria para você que a grande maioria dos inscritos que vêm conversar, e eu procuro assim atender a todos. Hoje nós temos mais de 20 mil inscritos e o canal tem quase 1.000 inscritos semanais aí em termos de crescimento, um canal relativamente novo, nós temos 1 ano e pouquinho aí de canal, mas eu fico feliz porque eu tenho ajudado muitas pessoas, porque hoje, infelizmente, você encontra muitos profissionais na área que estão desinformados e acabam não passando a informação para os clientes, e aí a maioria dos clientes que chegam são clientes que não têm noção de começo. Olha, eu quero comprar um imóvel, mas eu não tenho noção de como começar. Qual que é o começo? Eu queria deixar isso muito bem claro. O começo não é imóvel, né? O começo é análise de perfil, né? Quanto que eu ganho, qual é a minha capacidade financeira de financiamento, qual o valor da minha parcela, valor de juros, isso tudo a gente faz de forma gratuita pelo site da Caixa, porque essas pessoas também não sabem mexer no site da Caixa, né? Não adianta você querer pegar essas pessoas que não têm noção nenhuma, ela entra lá no site, faz lá, preenche tudo que tem lá, e tem códigos, tem uma série de coisas que complicam. Então nós fazemos essa simulação, e hoje nós mandamos a simulação para o cliente, e quando o cliente recebe a simulação, eu entro em contato, olha, recebeu, qual que é a sua dúvida? Aí eu detalho essa simulação. É depois disso que vão vir os imóveis, porque os imóveis que esse cliente receber para poder analisar, para poder ver, eles precisam estar dentro do seu perfil. Não adianta o cliente ter um perfil de financiamento do imóvel de 150 mil e querer comprar um imóvel de 240 e não ter entrada, ele não vai conseguir, né? Então, muitas vezes, nós pegamos na mãozinha do cliente lá e é que nem um bebezinho, vamos ensinar ele a andar na área imobiliária. Então, qual que é o primeiro passo? Análise. É o primeiro passo de tudo. Quanto que você vai conseguir financiar e qual é o valor ideal do seu imóvel? E para encerrar essa pergunta, uma coisa muito importante. Cada faixa de renda tem um potencial
de financiamento. Não significa que você ganhando, por exemplo, R$ 2.000, você vai conseguir financiar 80% de um imóvel de 240 mil, porque a Caixa vai considerar o seu potencial de renda versus o número de anos que ela vai estar te dando aí de financiamento. Então ela vai te dar o potencial nessa análise. Então nós temos aí pela prática e pelos anos de estrada, mais ou menos aí os valores que são liberados, os 80% no caso que são liberados, versus a renda das pessoas. Então o principal é isso. O que eu quero talvez não seja aquilo que eu posso nesse momento. Wagner, eu vou colocar você numa saia justa agora. A gente vê toda hora aí blogs e vídeos também, o pessoal fazendo conta, falando, olha, será que compensa comprar uma casa? Veja se você alugar, né? Aí eles fazem as contas lá, olha, de repente se eu... E tem contas, por exemplo, se eu pegar e guardar durante 10 anos, continuar pagando aluguel e guardar 10 anos, aí eu dou uma entrada maior e financio menos. O que você acha disso? Porque também tem vários aspectos, né? Tem que ver se a pessoa guarda, se não guarda, enfim. Vamos falar aqui desse segmento econômico do Casa Verde e Amarela, que é o assunto que nós estamos abordando. Não compensa, né? Hoje a pessoa que quer guardar dinheiro para dar entrada, não compensa por quê? Como eu falei, juros, eles sobem, valor de imóvel sobe, preço de cimento, pedra e ferro e mão de obra da construção civil sofrem alterações. Então, se a pessoa tiver um investimento em que ela tenha um rendimento fantástico, aí ok, né? Agora, se ela vai pegar o dinheiro e colocar numa poupança para esperar para comprar um imóvel daqui quantos anos, não sei quando, e vai continuar pagando aluguel, então a pessoa ela tem que saber fazer a conta, né? Então ela tem que planilhar e verificar se esse dinheiro que hoje ela tem, que mesmo ela tendo que complementar essa entrada, ou seja, o dinheiro não dá para ela dar toda a entrada, então ela quer guardar dinheiro, não, mesmo que não, vale a pena ela fazer uma conta e verificar, porque se ela guardar dinheiro para querer comprar um imóvel melhor, achando que esse dinheiro vai render um valor astronômico aí em algum lugar que ela vai investir, ou ela vai ter vantagem continuando pagando aluguel. Não, se ela colocar esse aluguel que ela está pagando, mais o que ela vai ter de rendimento versus o que esse imóvel vai estar valorizando, os aumentos e juros, ela vai ver que não compensa absolutamente em nada ela colocar um dinheiro numa poupança e esperar aumentar para comprar um imóvel de maior valor. O que eu sempre digo, que eu quero complementar essa pergunta, porque é algo importantíssimo. Hoje, quando você fala de um financiamento de 30 anos, a pessoa ela assusta demais. Poxa, 30 anos, uma vida inteira pagando. Realmente é um período. E tem até 420 meses também, né? Tem 360 e 420 meses, dependendo aí da análise. Então é muito tempo. É claro que é muito tempo, mas você se programando, você consegue fazer as amortizações com o tempo. Então hoje existe a possibilidade, por exemplo, de 2 em 2 anos você reutilizar o seu fundo para amortizar o seu financiamento, né? Então pegou a chave do imóvel, depois de 2 anos já usa o fundo para amortizar. E se você amortizar no prazo, que você tem a possibilidade de amortizar ou no prazo ou no valor de parcela, no prazo a gente sempre indica, você vai transformar esse financiamento em 10 anos, 8 anos. Isso é muito bom, as pessoas não se atentam para isso. Então ela quer comprar um imóvel mais caro, ok, só que será que quando ela tiver a entrada remunerada por algum investimento que ela fez, vai compensar pelo valor que os imóveis vão estar? Ou será que o programa ainda vai oferecer as vantagens? Como nós falamos aqui no início, os cortes começaram, as mudanças começaram e nós não podemos afirmar que serão mudanças positivas, enfim. Então eu digo sempre, dê o primeiro passo. Não é o imóvel que você quer, mas é o imóvel que você pode, é o primeiro. Né? Eu me lembro, aí falando um pouquinho da vida pessoal, quando eu comprei meu primeiro carro era um Fiat 147 que só cabia eu dentro, né? Mas eu não podia, eu queria ter uma BMW naquela época, mas não dava para comprar BMW, né? Então eu comprei e aí comecei a minha vida em termos de carro, vai trocando aqui, vai trocando ali, vai trocando. Imóvel é a mesma coisa. Hoje é a sua realidade. Se você consegue comprar, abra mão de alguma coisa. Não deu para comprar com vaga de garagem? Abra mão da vaga de garagem. Não deu para comprar com aquela metragem que você sonhou? Abra mão, mas aproveite a oportunidade, porque amanhã ela pode não existir mais. E oportunidade, principalmente quando a gente fala de Casa Verde e Amarela, é em relação aos juros, né? Para quem tem o dinheiro à vista, acho que não é o programa, ou tem algum tipo de vantagem também? Não. Quem tem o dinheiro à vista não vai entrar no programa, porque aí vai comprar direto com a construtora. Só vai ter um pequeno problema que por esse imóvel estar dentro do programa Casa Verde e Amarela, ele só vai conseguir pegar a escritura do imóvel quando o habite sair, né? Porque como ele não vai ter vínculo com a Caixa,
Porque o programa ele vincula você com a Caixa, né? Por ser um programa que é 100% financiado pela Caixa, você acaba sendo vinculado com a Caixa numa abertura de conta, numa administração de contratos, enfim. Como esse que comprou à vista não vai ter relacionamento com a Caixa, ele vai precisar esperar todo o tempo da construção para poder ter aí a sua escritura, né? Mas ele pode comprar, não tem o menor problema. Só que ele vai precisar entrar nas regras também. Não adianta a pessoa ter o dinheiro à vista e ganhar mais de 7 mil reais por mês. Aí ele não compra, porque a regra do programa ele vai ter que participar, vai ter que entrar na regra. Mas a depender do quanto ele tem guardado de um imóvel de 240, se eu tenho 140, quero financiar só 100 mil, eu posso. Perfeitamente. Se a Caixa te liberou 80% e esses 80% representam um X valor e você não vai precisar desse X valor, você pode pegar menos. Aí você não pode pegar mais, né? Você não pode pegar mais do que o que a Caixa te liberou. Agora, menos, você pode pegar quanto você quiser. Ô Wagner, outra pergunta aqui de um telespectador. O imóvel pode ser financiado por mais de um devedor, compor a renda? E quais os prós e Sim. contras disso, enfim? Excelente pergunta, parabéns aí pela pergunta. Hoje no programa Casa Verde e Amarela, seguindo as mesmas regras que nós falamos aqui de idade, nome limpo, não ter imóvel no nome, aliás, perdão, não ter financiamento ativo, eles podem até 3 pessoas, tá? Só que isso é importante deixar bem claro também. Qualquer um pode entrar? Não. A pessoa vai ter que entrar com as regras e nós temos uma regra dentro do programa que também é um grande peso na análise, que é a idade. Né? Então, quanto menos idade, é claro que a Caixa vai olhar com outros olhos do que com mais idade. Então, até 50 anos, ok. Passou disso, ela já vai restringir aí a quantidade de tempo. Então, de 50 anos para frente é 20 anos, e aí vai até, no máximo, 60 anos. Depois já bloqueia, não vai liberar, tá bom? Então, uma coisa importante é, eu tenho a minha avó que vai entrar no meu financiamento porque ela tem uma pensão boa. Ok, só que a sua avó vai ser considerada a cabeça do contrato. Então, é a idade dela que vai ser o motivo de aprovação ou reprovação do financiamento. Então, é bom entender que sempre a pessoa que tem mais idade é que vai responder pelo contrato, né? Os outros vão vir como co-compradores. Então, e outra coisa importante, a renda da pessoa também, cada um vai ser responsável por uma parcela, um percentual do imóvel. Comprou um imóvel de 100 mil, um ganha 2 mil, um ganha 1.000, um ganha 600 reais. Ali vai ser dividido as cotas e quem ganha mais vai ser responsável pela maior parte aí, do imóvel. Mas precisa ser parente ou pode ser qualquer pessoa para compor a renda? Não necessariamente precisa ser parente, pode ser sem ser parente. Se for Lembrando namorada, aí além você já casa, né? Porque daí você já cria um vínculo que aí, olha, se o casamento não durar, às vezes a dívida dura, não é, Wagner? Pode exatamente, acontecer. mas nós temos tido muitos problemas que às vezes fazem composição de renda, namorado, por exemplo, e aí não é mais namorado. Eu quero tirar ele do financiamento. Não vai tirar. É impossível, isso não vai acontecer. Tá bom? Depois de 5 anos que você pegou a chave do imóvel, é que você pode pensar em vender o seu imóvel, transferir o seu. Aí você pode fazer alguma coisa. Mas até lá não, porque houve uma análise, né? E você foi aprovada mediante uma análise. Não é simples você, não quero mais ele e agora não é mais. Então tem muito caso, por exemplo, de pessoas que comprou imóvel casada, separou, não quero mais que o meu esposo participe do financiamento. Não tem como. Isso é impossível, não vai acontecer. Então pense bem quando você vai compor renda com alguém. Nem se a minha renda aumentou e eu vou lá e falo para a Caixa, não, agora eu estou ganhando mais, eu posso assumir, porque é uma Depois análise, de né, que você falou, já foi feito, né? Depois de 5 anos você pode. Né? Depois de 5 anos Tá. de financiamento, aí você pode negociar com a Caixa a saída, a entrada, a venda, aí você pode negociar. Porque a gente fala até 5 anos, porque tem uma regra de subsídio, que até 5 anos se você fizer qualquer tipo de alteração em termos, você vai ter que devolver subsídio, então a gente procura não entrar muito em detalhe e já passa que é de 5 anos para frente que ele pode fazer qualquer tipo de venda, ou de acordo, ou de saída, ou de. Né? Porque é uma nova reanálise, não vai deixar de ser. E com possibilidade de ser aprovado ou reprovado. A gente não está agorando o casamento de ninguém, a gente espera que os casamentos durem muito tempo e que as dívidas não durem tanto, né? Mas a gente brinca, mas é importante ressaltar porque pode ser uma questão complexa. Em relação à Sim, sim. garantia, o Wagner, aquela questão que você colocou de fazer um bom planejamento é importante porque a garantia é o próprio imóvel, né? Que eu saiba. Então Sim. precisa ter um cuidado aí, né? Vamos supor, acho que eu atrasei, não sei, acho que 2 meses já começa a complicar. Exatamente. A Caixa, ela tem uma
umas facilidades que ela não é um banco que vai colocar faca no teu pescoço, e se você atrasou, ela vai falar devolve mais agora. Enfim, ela tem uma... Quando você tem um bom relacionamento, na verdade a gente sempre fala assim, quando você tem um bom relacionamento, ele é duradouro, né? Ele vai ter aí as suas vantagens de você ter um bom relacionamento. Então a Caixa, por exemplo, ano passado, ela viu toda a dificuldade que as pessoas estavam enfrentando devido à pandemia, corte de salário, perda de emprego, enfim, tantas coisas que aconteceram. Ela acabou aí dando 6 meses de carência para pagamento, congelou aí as parcelas, e depois ela prorrogou por mais 3 meses. Então ela ajudou aí os clientes a não ficarem inadimplentes com essa possibilidade. Então eu digo o seguinte, claro, se você comprou imóvel no intuito de não pagar para dar um calote, você realmente vai ter problemas, porque a garantia vai ser o seu imóvel e vão tomar, vai para leilão, isso vai acontecer. Mas eu sempre digo para as pessoas, qualquer um pode passar dificuldade, qualquer um pode perder o emprego, isso não pode ser algo que paute a sua vida para você comprar ou não comprar, para você dar um passo ou não dar, isso não, tá? Você podendo, você vai, porque a gente sempre espera que você fique melhor, que seu salário suba, que você consiga um emprego melhor. Mas, salvo acontecendo qualquer tipo de problema, vá na Caixa, na agência que está administrando seu contrato e tente ali conversar, que certamente você vai conseguir ali fazer um acordo, um congelamento, uma carência, isso tudo é possível, tá? Nós não podemos entrar aqui em detalhes, porque isso envolve muito relacionamento do próprio cliente com a Caixa, a forma que o cliente vai conversar, e a Caixa vai entender e vai poder ajudar aí da melhor forma possível. Muito bem, a gente está conversando com o representante aqui do canal Você com seu AP, e ele já explicou para a gente, pode ser o AP, mas pode ser casa também, terreno, mas o foco dele é mais no apartamento. Eu adorei muito a sua didática, e aliás eu vi os comentários lá nos seus vídeos, e as pessoas te elogiam muito pela objetividade e pela didática e pela sinceridade, né? Que você fala o que é real para as pessoas não se comprometerem além do que é preciso. Então, acho que vale muito a pena. Então, nesse final, Wagner, eu queria deixar você à vontade, porque a gente acho que praticamente esgotou todas as questões aí sobre o Casa Verde Amarela. Se ficou alguma coisa, por favor, complementar. E, posteriormente, queria que você falasse um pouquinho, aqui eu estou vendo aqui no seu canal, tem muita coisa interessante, né? Será o fim do programa Casa Verde Amarela? Planejar e ter coragem para executar? Quando o sonho da compra do imóvel se torna um pesadelo? Tem muita coisa ali para você ver, e juros, tudo mais. Mas para você ficar à vontade para falar quem vai comprar o imóvel, o principal que ele tem que olhar, se é a localização, são tantos detalhes, né? Esses dias, quando você começa a pensar em comprar um imóvel, você fala, poxa, até a fiação você olha e fala, engraçado, nunca tinha reparado que do lado tem fiação, do outro não tem. Desse lado pega sol, do outro não tem. Então, o que você pode dar de dica geral para quem está aí com esse sonho de comprar a casa própria? A primeira coisa para as pessoas que hoje querem comprar e estão dentro dessa realidade de renda de R$2.000 a R$7.000 e têm aí a sua vida em ordem, enfim, estão aptos a entrar num processo de financiamento, é justamente terem a pré-análise, né? O que seria a pré-análise? É justamente analisar o perfil desse cliente, para ele entender aquilo que ele pode comprar naquele momento, né? Às vezes o cliente ele chega, eu quero tal, não, vamos primeiro começar uma pré-análise. Então é a forma que nós fazemos hoje, até para ajudar os clientes que não entendem nada de financiamento bancário, fazemos a pré-análise, terminou a pré-análise, nós vamos estar mandando alguns imóveis dentro da região que esse cliente na verdade gostaria, a gente até abre essa possibilidade de escolher, fazer pesquisa ali na região dele, né, dos imóveis que estão dentro do perfil dele, escolher o imóvel, importantíssimo, sentar com a gente para que nós possamos fazer o seu planejamento financeiro, porque não adianta achar que não vai dar entrada. Tem gente, eu não tenho entrada para dar, não, vai ter saldo de entrada. Se ele vai ser parcelado ou não é uma outra questão, mas vai ter. Não existe hoje que você comprasse entradas, a menos que você bata as contas ali e fique tudo certo, mas é muito raro isso acontecer. Então possivelmente vai ter. Então fazer o planejamento de pagamento, você vai conseguir pagar, tá tranquilo, passar os juros para o cliente, a parte de INCC nós não falamos nessa entrevista, talvez numa outra oportunidade nós vamos poder falar, ela vai incidir aí sobre um pedacinho desse financiamento, né, um período desse... Então tudo isso é importante. Quando você sabe tudo, quando acontece, você não tem choque, você não tem surpresas, você consegue se planejar. O importante hoje é você ter a informação de quanto você vai pagar, quando você vai ter que pagar e qual é o motivo, por que você está pagando aquilo. E sempre fazer algo conservador, ou seja, um pouquinho a mais do que pode ser, porque se for a menos é lucro para você.
Então, nunca falar que vai pagar 10, sendo que eu sei que você vai pagar 100. Não pode acontecer isso. Então, o meu conselho para as pessoas é, antes de dar o primeiro passo, vamos fazer essa primeira análise, essa pré-análise. Não tem condição? Nós somos os primeiros a dizer, espera um pouco, não é momento de você estar dando esse passo agora na sua vida. Né? Porque nós não estamos querendo vender nada para você, nós estamos querendo ajudar você a realizar o seu sonho, e justamente um vídeo que eu gravei para que esse sonho não vire um pesadelo lá na frente, com um monte de coisa para você pagar que você não sabia que ia ter que pagar. Ter uma gordurinha é sempre bom, né? Porque imprevisto sempre acontece. Então, ter essa margem é sempre legal. Você pode voltar um pouquinho nessa questão do subsídio, que eu fiquei com dúvida. Você falou que tem subsídio de 29 mil. Explica para mim. Esse subsídio é um dinheiro que o governo vai te dar em que momento? Esse subsídio ele vai ser já pré-analisado na sua simulação. Então a simulação feita pelo site da Caixa já vai ali considerar se você tem dependentes, vai considerar a sua idade, vai considerar a sua renda, vai considerar a sua região que você mora, enfim. E ali ele vai pré-determinar, porque eu sempre digo pré, porque simulação é simulação. Quando manda a documentação, pode ser que exista algum tipo de alteração, né? Nós fazemos uma pré-análise com a ferramenta que a Caixa nos dá e posteriormente a Caixa vai analisar com mais profundidade, vai detalhar muito mais aquele cliente, mas geralmente não vai ser tão diferente do que aconteceu na simulação, a não ser que o cliente tenha algo que ele não disse para nós, né? Às vezes ele tem lá um financiamento de carro que ele acabou não falando, na simulação não saiu, mas na análise de aprovação vai sair. Então o que acontece? Então esse subsídio, ele é um dinheiro que o governo está te dando, né? O governo está te dando uma ajuda, ele não vai cobrar de volta, não é um desconto que ele vai te dar no imóvel, é um valor em dinheiro. Em que momento vai entrar esse subsídio? Quando você for assinar o seu contrato com a construtora. Então a construtora ela vai considerar esse subsídio como parte da sua entrada. Então, se você pegou o subsídio de 10 mil e a sua entrada ficou de 20 mil, você só vai ter que dar outros 10 mil. Né? Então, são três coisas que eu quero aqui dizer. Subsídio, FGTS e qualquer valor de ato que você tenha vai entrar o quê? Nessa primeira fase de entrada. Sobrou algum valor, vai ser dividido ao longo do seu financiamento. Subsídio é dinheiro dado pelo governo. É algo que o governo está dando para você mediante a sua análise de perfil. Quem precisa mais vai ter mais. Quem precisa menos vai ter menos. Mas até R$4 mil vai ter um valor de subsídio liberado para você. Então, quando eu vou financiar, você pode 100 mil, a Caixa vai falar para mim, olha, você vai ter que dar, eu vou financiar 80, no máximo, ou 70, enfim, o máximo é 80. Você vai ter que ter, dos 100 mil, você vai ter que ter 20 mil. Esses 20 mil seria a entrada, né? Que eu vou usar o fundo de garantia, ou entra o subsídio, essa exatamente. Entrada. Ou talvez naquela fase também que você falou, no caso do imóvel na planta ou em construção, que são os juros de construção de obra, né? Os juros de construção. Aí eu posso usar também. Existe um vídeo meu que eu gravei que falam sobre o que eu tenho que pagar durante o financiamento. Então você tem que pagar durante o financiamento saldo de entrada, se tiver parcelamento, já descontou subsídio, já descontou FGTS, já deu tudo que você tinha de dinheiro de entrada, ainda sobrou um valor. Parcelou, então você vai ter saldo de entrada. Quando a Caixa te chama para você assinar o seu contrato de financiamento, ela vai te cobrar uma pequena taxa também, isso varia de acordo com a sua renda, de região, enfim, ela vai cobrar uma taxinha de você e você vai começar a pagar assim que você assinou com a Caixa Econômica o seu contrato de financiamento, a evolução da obra no próximo mês, que vai vir descontado na sua própria conta que a Caixa vai abrir de administração aí do seu contrato de financiamento imobiliário. Legal. Eu tenho mais 2 minutos, então eu quero aproveitar para uma última pergunta. Claro. A gente começou o programa falando da questão das entidades. Eu já fiz reportagem que cooperativa que acabou vendendo o imóvel para mais de uma pessoa. A gente sabe que isso é mais raro, uma boa parte, a maioria são corretas, mas existe algum cuidado que a gente tem que olhar nessa cooperativa? Tem algum documento que a gente olha e fala, ela é correta, enfim? Eu acredito que hoje, quando você vai fazer, na verdade não são só cooperativas, né? Hoje eu sempre falo para os meus inscritos que a construtora também ela precisa ser alvo de análise, você precisa estar atento, porque às vezes a construtora ela não tem uma boa reputação, enfim, então a gente precisa, quando se trata de dinheiro, e de dinheiro talvez que você tenha guardado uma vida inteira para você comprar um imóvel, tudo que é possível você fazer para se precaver, faça.
né? Então vai lá tirar as informações, vê quanto tempo tem a construtora, quantos imóveis ela já entregou, qual é o índice ou o grau de satisfação dos clientes que já compararam com essa construtora. No caso das cooperativas, a mesma coisa. Você vai pegar lá o estatuto, você vai estudar, você vai ver quanto tempo essa cooperativa está atuando, qual é o grau de satisfação. Existe toda uma pesquisa que você vai precisar fazer, né? Hoje nós atuamos diretamente com as construtoras, né? Então hoje nós procuramos aí fazer um trabalho até junto com a diretoria das construtoras para que nós possamos minimizar a questão de reclamações, porque a grande maioria das reclamações é porque o corretor não falou o que tinha que falar, e porque é isso, porque é aquilo. Então, assim, é tentar minimizar isso, porque para que o peso do negativo seja menor, né, do que eles têm tido hoje. Então, hoje, a pesquisa, a informação, a gente tem redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem tanta coisa. Vá atrás da informação. A pessoa não vai... o corretor ligou e pediu 10 mil de entrada para eu depositar na conta dele. Pelo amor de Deus, né? Cuidado. Hoje a pessoa ela só vai cair num golpe se realmente ela for muito leiga. Então, hoje, uma das minhas missões no YouTube é alertar essas pessoas para que elas não caiam em nenhum tipo de golpe. Eu não digo nem golpe no sentido de estelionatários, mas eu digo golpe mesmo de falta de informação, porque para ela vai ser um golpe, né? Para ela vai ser algo que vai mexer com a vida dela. Então, cuidado, né? Nós estamos aqui para te ajudar ao que você precisar. Muito bem. E eu achei que, em relação a isso, a questão da informação, você traz com muita didática, com muita precisão, objetividade e clareza. Então, acho que é importante. Lá do canal Você com Seu AP, acho que é bem legal. E são ciclos de oportunidade, né, Wagner? Que eles passam, pode vir outro, mas a gente nunca sabe. Então, vamos, se Verdade. puder, se informar ao máximo e pegar essa boa onda. Muito obrigado, Wagner, pelo seu tempo. Eu Imagina. acho que esclareceu muito a gente. Obrigado, viu? Imagina, obrigado a vocês, um beijo para todo mundo, um abraço grande, Deus abençoe a todos e estamos aqui para ajudar no que for preciso. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado por mandar essa sugestão aqui para o programa Ideias e Debates. A gente vai trazendo as informações conforme vocês vão pedindo para a gente. A gente vai ficando por aqui, agradecendo bastante ao Wagner e toda a sua equipe, que hoje prestou aí um trabalho de utilidade pública, esclarecendo bastante detalhes deste programa do governo federal, que é o Casa Verde e Amarela. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima edição. E se quiser ver os nossos programas, é só ir lá no YouTube, Alesp, e você rever todos esses programas sobre todos os assuntos. Muito obrigado.